Olá, começa agora o Bora Entender, seu espaço para saber mais sobre tudo que é discutido aqui na Câmara dos Deputados. A gente está aqui toda sexta-feira, ao vivo, sempre com um assunto diferente debatido aqui no Congresso. Chegamos hoje ao nosso último programa do ano. Natal chegando, todo mundo pensando em presentes, em ceia, mas as condições em que cada um de nós está planejando isso varia muito de acordo com a condição econômica de cada família. Nosso assunto hoje aqui é a desigualdade social e econômica no Brasil. Nosso país é um dos mais desiguais do mundo. Mesmo que o índice de desigualdade tenha caído desde o início da década de 90, a distribuição de renda brasileira permanece entre as mais concentradas. Desde o fim da escravidão, algumas políticas públicas distribuem a riqueza entre os cidadãos, mas ao mesmo tempo outras agem para privilegiar e concentrar recursos nas mãos dos mais ricos. O Brasil, de fato, prioriza acabar com a concentração de renda no país? Será que toda política pública aprovada aqui dentro do Congresso tem esse objetivo? Como se faz isso? Com regras e leis? Ou será que a livre concorrência, o mercado também age nesse sentido? Qual o papel das políticas públicas distributivas como o Bolsa Família? Participa com a gente dessa conversa hoje pelo chat no YouTube ou pelo nosso WhatsApp, no 6199-620-2573, que a gente responde agora suas dúvidas, ao vivo. Bora entender? As desigualdades no Brasil é o tema da edição mais recente da revista Agenda Brasileira, o periódico da Consultoria Legislativa da Câmara, lançado nesta terça-feira. A revista tem artigos escritos pelos consultores, que são os especialistas técnicos aqui do Congresso, que trabalham junto com deputados e senadores na elaboração dos projetos, dos pareceres, do orçamento, de todo o processo legislativo. E são esses consultores, autores dos artigos, que estão aqui com a gente hoje. O organizador do livro e consultor legislativo da área de Direito Tributário, Tiago Caldeira. E o consultor legislativo da área de Política e Planejamento Econômicos da Câmara dos Deputados, César Matos. Também está com a gente o consultor legislativo do Senado, na área de Economia do Trabalho, Renda e Previdência, Pedro Neri. A gente vai começar, então, conversando e tentando explicar o que é a desigualdade, como que ela é medida, não só no Brasil, mas no mundo, quais são os fatores que contribuem, né, para a concentração de renda. E eu peço para você, Tiago, começar explicando para a gente tudo isso, te dando as boas-vindas por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado, Carol, pelo convite, um prazer estar aqui com você. Bom, como já apresentado, a desigualdade brasileira, ela é bastante elevada, né, há muito tempo. E o principal indicador hoje muito utilizado na literatura para avaliar a desigualdade é um indicador chamado indicador de Gini, que é um cálculo matemático que mostra, facilita a comparação entre países. Então, quando a gente analisa esse indicador, o Brasil está sempre ali entre os 10 países mais desiguais do mundo, de uma lista de mais de 200 países, né? Então, é um problema histórico brasileiro. Então, esse gráfico que está aí visível para vocês apresenta, né, esse histórico desde a década de 80 do índice de Gini. O Brasil, dos principais países do mundo, o Brasil talvez seja o segundo, né, numa lista aqui de países selecionados, o mais desigual. A África do Sul é um país muito desigual, muito mais desigual. Mas o que a gente observa também é uma estabilidade nesses indicadores, né? É muito difícil romper essa tendência ou essa condição de um país muito desigual ou mais igualitário, né? Então, alguns países têm políticas públicas historicamente feitas para combater essa desigualdade e conseguem fazer isso de forma mais eficiente. Por exemplo, alguns países europeus, como a França, Espanha, Alemanha, Reino Unido. E outros países devido a questões históricas né, um estoque de desigualdade inicial muito, muito grande, resulta que ainda hoje, né, esses países são muito desiguais. Então tem uma massa da população que é muito pobre e um pequeno núcleo que é muito rico, né? E essa diferença é elevadíssima. Então essa desigualdade, ela persiste no Brasil, como foi o resultado aí do livro que a gente
publicou. Ela tem fatores históricos. Eu queria que você explicasse um pouco. A gente falou, né, que o Brasil, a nossa curva aí, né, no índice de Gini, ela é mais ou menos estável, tem alguns movimentos e tal, mas a gente vê que os outros países também não têm uma grande oscilação, né? Você não tem países que eram, sei lá, na década de 80 muito concentrados e que caíram muito, ou vice-versa. São sempre modificações discretas, aparentemente, pelo que a gente está vendo aí no gráfico, né? O que explica isso? São fatores históricos? Queria que você explicasse também a diferença entre as políticas regressivas e progressivas. Perfeito, Carol. De fato, há uma inércia muito grande, né? Então, quando um país é muito desigual, a população mais rica, ela tem muito mais oportunidades, né? Os filhos dessas famílias mais ricas têm muito mais oportunidades de crescimento profissional e financeiro do que a população mais pobre. Então, romper essa estabilidade na desigualdade é bem difícil. Então, o que o livro mostrou é que essa desigualdade ela ocorre devido a múltiplos fatores. Não é uma coisa que está levando à desigualdade, né? São N políticas, desde políticas setoriais, de alguns setores da economia específicos, outra política de concorrência do país, política educacional, assistência social. Então, são muitas políticas que elas podem reduzir a desigualdade ou levar ao aumento da desigualdade. Então, existe, de fato, essa inércia que uma parte da literatura chama de path dependence, que é uma dependência da trajetória. Se há muita desigualdade no país, a tendência é que isso continue, né? Essa desigualdade continue a ocorrer. Países que foram colonizados, existe essa relação? Países, a Europa tem maior igualdade, existe essa relação histórica ou não? Existem estudos, sim, explicando essa desigualdade atual em função de questões institucionais, históricas, né? Então, países em que a escravidão durou por muito tempo, países em que não houve uma universalização da educação, né, logo há séculos atrás, como é o nosso caso, o caso do Brasil. Então, como é o caso, por exemplo, na África do Sul também, nesses países hoje a desigualdade é muito grande, né, porque as pessoas partiram de condições muito diferentes de oportunidades e que isso replicou até os dias de hoje. Uhum. Pedro, eu te dou as boas-vindas, obrigado por estar aqui com a gente. Queria te pedir para você comentar essa nossa trajetória aí do Brasil nesse gráfico, né? Que momentos são esses que marcam essas oscilações? O que aconteceu na história do Brasil? O que esse gráfico azulzinho aí do Brasil, do índice de Gini, que história que ele conta? Legal, Carol. Então, o que o gráfico parece estar contando, né? Essa história essa trajetória do índice de Gini é que depois da redemocratização, depois da Constituição de 88, a gente passou a ter não só políticas públicas que reduziram a desigualdade de acesso a serviços públicos, como o SUS, a educação universal, como a gente também passou a ter alguma redução na desigualdade de consumo de bens privados, de produtos, né, que a gente compra no supermercado, por exemplo. Então, a desigualdade de renda medida pelo índice de Gini caiu ali com o Plano Real, depois cai mais um pouquinho com políticas redistributivas, como a valorização do salário mínimo, o próprio Bolsa Família. Mas talvez o que seja mais interessante em anos recentes foi ali a expansão do Bolsa Família e o auxílio emergencial na pandemia. Mas acho que além disso também é legal a gente pensar no que esse gráfico não conta. Aqui a gente está vendo só a desigualdade de renda medida pelo índice de Gini. A gente pode analisar esse tema usando outros indicadores. Um indicador que está muito em evidência nos últimos anos, no Brasil e em outros países, é olhar especificamente o quanto que a parcela mais rica da população está concentrando da renda. E nesse caso o Brasil não teve tantos avanços, quer dizer, houve redução da pobreza nas últimas décadas, mas os mais ricos não deixaram de ficar mais ricos por conta disso. O Brasil é um dos países que mais concentra renda ali no topo. Esse seria o copo meio vazio. Uma outra informação que a gente não tem ali, e que talvez possa ser o copo meio cheio, são outros indicadores de desigualdade, porque desigualdade de renda ela é importante e ela talvez seja mais fácil de medir, mas existem várias outras, né? Se a gente pensar, por exemplo, que analfabetismo é um tipo de desigualdade, alguns cidadãos sabem ler e outros cidadãos não sabem ler, isso faz toda a diferença na vida de alguém, a gente pode imaginar que a
a desigualdade de acesso à leitura, por exemplo, caiu no Brasil. A gente tem muito mais pessoas alfabetizadas hoje do que no passado. Desigualdade de acesso a consumos caiu tremendamente. Se a gente olha 2016, a gente tinha 70% de todos os lares com acesso à internet. Hoje, 2024, ano para 2023, a gente tinha entre os lares mais pobres 90% tendo acesso à internet. Então, uma desigualdade do nosso tempo, né, ter acesso ou não, ter conexão ou não, que caiu rapidamente. Então, se a gente olha a trajetória de décadas, acesso a bens eletrodomésticos básicos, como geladeira, fogão, máquina de lavar, que é super importante para questões de gênero, tiveram uma redução grande, até coisas mais básicas, eletricidade, acesso à água. Então, se a gente olha para esses indicadores, a gente vai ver uma convergência muito grande da razão para a gente celebrar. Assim, muita coisa melhorou nesse sentido. A vida que os mais pobres e os mais ricos têm em relação ao básico não mudou tanto. Agora, se a gente olha para a concentração de renda, a gente vê que ainda tem muita coisa para ser feita, e esse é um tema que essa casa tem se debruçado muito nos últimos anos, né? Houve uma discussão na administração anterior sobre tributação de lucros e dividendos. No atual governo, a casa discutiu e aprovou mudanças em relação a offshores, fundos fechados, juros sobre capital próprio. Tem uma discussão para vir aí sobre reforma do imposto de renda, que tem tudo a ver com essa discussão, né? O quanto que o 1% mais rico pode ficar do PIB nacional, e o quanto tem que ser redistribuído entre todos os outros 99%, como boa parte dos que estão nos assistindo. Perfeito. A gente vai voltar a esse assunto ao longo do programa. Te dou as boas-vindas também ao César Matos. A gente vai chamar uma pergunta de pessoas que a gente foi ouvir sobre esse assunto. Essa primeira pergunta é do André Sandins. Vamos ouvi-lo. Eu parto do pressuposto de que o Estado ele acaba gerando mais desigualdade social por conta da sua ineficiência e falta de organização. E a pergunta seria, não seria talvez uma boa opção reduzir mais o Estado para gerar mais igualdade social? Eu trago essa pergunta para você, César. Queria que você também localizasse essa discussão do ponto de vista... A gente falou um pouco de políticas públicas que foram mudando ao longo do tempo, mas existe uma discussão também sobre o papel do mercado nessa discussão. Queria que você explicasse um pouco para a gente. Obrigado, Carol. Obrigado mais uma vez aqui por esse convite nesse excelente estúdio aqui da TV Câmara. Em geral, a gente pensa de uma forma muito dicotômica, mercado ou Estado. Estado mínimo, mais mercado. Quer dizer, no final das contas, os dois mecanismos são complementares, quer dizer, Estado e mercado, para atingir os vários objetivos de política pública, entre eles redução de pobreza e redução de desigualdade. E o mercado, em geral, é bastante subestimado. Quer dizer, na verdade, eu acho que no imaginário popular de todo mundo, parece que quando você fala em mercado, parece que você está numa sala cheia de fumaça, com homens de cartola, charutos e tramando contra os pobres. Quer dizer, e o mercado, na verdade, não é nada disso. O mercado somos todos nós, quer dizer, ofertantes e demandantes, quer dizer, consumindo e ofertando vários bens e produtos e serviços na economia. E o que faz toda a mágica deste mecanismo, quer dizer, o mercado nada mais é, o mercado não é exatamente uma pessoa ou duas ou três, o mercado é todo mundo e ele é um mecanismo. E esse mecanismo, que foi a grande sacada do Adam Smith, naquele momento, quer dizer, todo mundo, na época do Adam Smith, todo mundo organizava a economia por monopólios. As companhias das Índias, quer dizer, não, tem que organizar isso aqui. Como é que eu vou confiar no mecanismo que é todo mundo descentralizadamente, cada um, a Carol escolhendo o que vai consumir, o Thiago escolhendo também o que ele vai comprar, de que forma ele vai comprar, quem vai produzir, como... De repente o Adam Smith disse, olha, esse mecanismo descentralizado, ele faz uma mágica quando existe um elemento fundamental chamado concorrência. E esse elemento de concorrência é o que faz com que o sistema, esse mecanismo de mercado, trabalhe em favor das pessoas, inclusive dos mais pobres, ou digamos, em várias circunstâncias, especialmente dos mais pobres. E quando, na verdade, você elimina esse mecanismo, ou quando você começa a estabelecer favores, quer dizer, aí não é uma questão de menos Estado ou mais Estado, mas e sim o Estado na medida correta e um Estado que promove a concorrência. Na verdade, por exemplo, o CAD é um agente
um órgão que eu já trabalhei lá, é um órgão de defesa da concorrência. Existem outros órgãos, inclusive de advocacia da concorrência, para evitar quando o Estado cria barreiras à entrada desnecessárias em vários setores, tá certo? Você tem órgãos dentro do governo para dizer assim, olha, calma lá, vamos diminuir. Aí não é uma questão de diminuir obrigatoriamente a presença do Estado, é você corrigir. Quando qualquer mecanismo tem falhas, o mercado também tem falhas, é você, se restringir à correção da falha de mercado e não criar barreiras à entrada excessivas que, na verdade, estão eliminando a concorrência e evitando que este mecanismo, mercado, gere este resultado que a gente quer que ele gere e que o Adam Smith falou, que no final das contas é bom para os pobres, reduz preço, eu acho que é a principal variável, reduzir preço. Correm atrás de mais qualidade, cada agente numa concorrência, no setor que tem muita concorrência, vai tentar buscar os bens e serviços para si próprio e tirar do outro. Como é que ele faz isso? Reduzindo preço, melhorando qualidade, inovando, tá certo? Enfim, tudo que ele pode fazer para agradar é o que ele faz. É muito diferente de um planejador centralizado, que seria uma economia socialista, por exemplo. Então, no final das contas, a concorrência, de fato, é um mecanismo que ele é muito importante para favorecer a distribuição de renda e para favorecer a redução da pobreza. Se você vê, essa redução da década do índice de Gini, que acontece ali a partir do final da década de 90, vários fatores que foram colocados pelo Pedro, mas a gente pode colocar abertura da economia. Abertura da economia, algumas reformas liberalizantes da era FHC, me parece que foram fundamentais também para dar mais acesso. A redução da inflação nem se fala, tá certo? Quer dizer, quem se protege? Quer dizer, é quem tinha acesso ao overnight, né? E o pobre não tinha acesso ao overnight. Então, na verdade, são fatores que ajudam bastante, são reformas pró-mercado. Essas reformas, de fato, ajudam bastante a você reduzir pobreza e redistribuir renda. Acho que cabe um complemento na fala do César, quando ele está falando de pró-mercado, ele não está falando necessariamente de menos Estado e pró-setor privado, ele quer dizer pró-competição. Acho que muitas vezes de competição. A gente faz essa dicotomia entre mercado e Estado, mas muitas vezes a gente está falando de combater poder, privilégio no setor público ou no setor privado, né? Estimular a concorrência, né? O Zingales, ele fala muito isso, quer dizer, o pró-mercado é diferente de pró-negócios, tá certo? Sim. Não é para ficar ajudando este ou aquele, dando muito, que eu acho que esse é um ponto que o Tiago vai trazer muito importante, mas assim, não é pró-negócio. Sim, tá pró-mercado, é pró-concorrência. Exatamente. É pró esse mecanismo Liberdade. impessoal, quer dizer, eu não estou ajudando você, porque você é meu amigo, tá certo? Porque você é amigo do rei. Então, então quer dizer, eu acho que esse ponto do Pedro é fundamental. O pró-mercado é pró-concorrência, não é pró-negócio. E o Luiz Zingales, no Capitalismo para o Povo, foi muito enfático em relação ao que as pessoas sempre acham que é o pró-negócios, não é o pró-concorrência. Legal. Isso é muito importante. A gente vai trazer mais uma pergunta que toca num assunto que você falou, que vamos lá, é do Felipe Cavalcante, de São Paulo. Qual a diferença do combate à pobreza para o combate à desigualdade social? Eu trago essa pergunta para você, Pedro. Às vezes a gente tende a confundir as duas coisas, né? Eu acho que a gente pode até definir, de certa forma, a pobreza como um tipo de desigualdade. A desigualdade de acesso a produtos básicos. O que é o pobre, né? O pobre é a pessoa que não tem acesso ao que o rico tem, principalmente em relação ao que é mais básico, alimentação, habitação, enfim, vestuário, produtos de higiene, enfim. O que acho que chama atenção nessa fala, e que é um argumento muito comum, é que, olha, o nosso problema não é desigualdade, o nosso problema é pobreza. Tudo bem, eu entendo o argumento, mas acho que quase todo mundo que está falando em combater desigualdades não está falando de deixar todo mundo igualmente pobre, né? Então são coisas que que se convergem. É claro que existem setores que lugares em que eu não preciso me importar com a desigualdade. Por exemplo, existe uma desigualdade provavelmente de renda entre homens brancos no Brasil, mas isso um pouco me aflige porque eu sei que talvez o maior sofrimento, as maiores angústias tenham a ver com a desigualdade que existe entre gênero, entre raça, entre regiões. Então, não sei, a desigualdade que existe na Faria Lima não me toca muito, a desigualdade de remuneração entre servidores públicos também não me parece tão relevante, mas eu acho
que a gente só não pode usar essa comparação entre desigualdade e pobreza como uma forma de ser conformista, né? Dizer, desigualdade não importa, o importante é a pobreza e para nisso e vamos parar de discutir. Eu acho que não é por aí, mas acho que a gente deve, de novo, entender essas duas coisas. Pobreza é um tipo de desigualdade, a desigualdade de acesso ao básico, e quem fala em combater pobreza normalmente quem fala em combater desigualdade normalmente está falando em combater pobreza. Quando a gente estava preparando esse programa, a gente discutiu um pouco o papel do Bolsa Família. Chegou até a pensar em comparar a criação desse tipo de programa ao longo dos anos e a curva que a gente vê de decrescente ali no índice de Gini, né? Na concentração de renda ou na desigualdade no Brasil, na verdade, na desigualdade. Queria que você falasse um pouco do Bolsa Família e do papel desse tipo de política distributiva no combate à desigualdade. Essa é uma pergunta muito legal, porque se a gente olha para trás, até a ampliação que veio ali no auxílio emergencial, depois o Auxílio Brasil e o novo Bolsa Família, o Bolsa Família pagava valores muito baixinhos, né? O piso do programa era de R$50, uma mulher grávida vindo com menos de R$200 per capita por mês tinha direito a um benefício de R$50 reais, a depender do caso. Então era um programa bem baixinho, o que quer dizer que ele era bastante efetivo no combate à extrema pobreza e à pobreza, sem afetar tanto a desigualdade de renda, porque se uma pessoa que ganha 200 per capita passa a ganhar 250 num PIB de 10 trilhões, isso não mexe tanto a agulha, digamos assim. Então, às vezes, a gente faz política de combate à pobreza que não afeta tanto a desigualdade de renda, porque como a renda é muito concentrada, se eu quero desconcentrar a renda, talvez seja, em termos de número de matemática, melhor combater a desigualdade no topo. Mas se a gente olha de novo para a desigualdade de acesso a consumos básicos, esse período de expansão do Bolsa Família, de abertura comercial, é um período em que a gente vê as pessoas tendo mais acesso a móveis, utensílios domésticos, todo tipo de equipamento. Então, talvez se a gente trouxesse, sei lá, um alienígena para o Brasil nos anos 80 ou 90 e agora, e ele talvez reportasse lá, sei lá, os seus chefes, o que ele viu, ele ia dizer, olha, as casas estão mais parecidas, existem TV, algumas casas têm TVs maiores e TVs melhores, mas toda casa tem TV, ou quase todas as casas têm TV, aquela máquina de lavar... Acesso ao consumo. Mudou. Acesso ao consumo que não é trivial, principalmente para o que é mais básico. Então, nesse sentido, o Bolsa Família ajuda a reduzir esse tipo de desigualdade, as pessoas comprando alimento, pessoas comprando outras coisas, não à toa ele pressiona a inflação, por exemplo. Então, isso é uma verdade, mas também é verdade que em relação à desigualdade de renda, o que vai mexer mais o ponteiro, digamos assim, é quando a gente fala de rendas maiores, porque tem isso, né? As pessoas no Brasil às vezes podem ser tão pobres que são tão pobres até para contar nas estatísticas. Isso é verdade para a distribuição de renda e para a PIB. Se alguém que ganha R$200 passa a ganhar R$250, é uma melhoria significativa, mas em termos de dados de uma economia muito grande não vai contar tanto. A gente tem outra pergunta mais ou menos no mesmo sentido, do Daniel Portela. Como a implementação de uma renda básica universal poderia contribuir para a redução da desigualdade social? Renda básica universal. Quem quer responder? Acho que pode ser você mesmo, Pedro, se alguém quiser complementar. Esse é um tema legal porque passou um pouco despercebido, mas em 2021, 2022, o Congresso Nacional colocou na Constituição o direito à renda básica, entendido como uma renda mínima para todo mundo que precisa, não necessariamente uma renda básica para todas as pessoas. Essa ideia da renda básica universal, que seria como se todo mundo fosse receber uma espécie de Bolsa Família, ela teve muito em voga na última década, volta um pouquinho agora com esse debate de inteligência artificial, e a ideia é que talvez parte dos trabalhadores fique desempregada, mas em termos de combate à desigualdade ela não faz tanto sentido porque ela seria recebida por todos, né? Mas uma ideia um pouco parecida e que é muito adotada em vários países é a ideia de uma renda básica universal para todas as famílias com crianças. Porque, via de regra, em todos os países, criança é um público muito vulnerável, né? Famílias com crianças vão ter menos pessoas trabalhando, enfim, porque crianças não trabalham, não geram renda, e normalmente exigem cuidado de algum adulto total ou parcialmente, né? Então é muito comum que um pai ou a mãe tenha que reduzir a sua disponibilidade no mercado de trabalho, ou sair do mercado de trabalho para cuidar das crianças. E no Brasil isso é particularmente forte, né? A gente viu dados recentes que, apesar das melhoras, a gente tem mais de 40% das crianças brasileiras vivendo abaixo da linha da pobreza. Se a gente olha idosos, por exemplo, esse ficaria abaixo de 10%. E é muito comum que em muitos países, Europa, América do Norte, Oceania, todas as famílias com crianças recebam um pagamento independentemente do dinheiro da renda que elas têm ou não. A ideia aí é que talvez desburocratizar o recebimento, enfim, tem várias questões envolvidas. Inclusive, parte dos nossos espectadores talvez conheça alguém que migrou para algum país, Austrália, Canadá, Europa, e teve filho e começou a receber um cheque do governo. Isso é verdade, é como se todo mundo tivesse
um Bolsa Família ou todo mundo tivesse o auxílio crédito, que nós servidores e funcionários de empresas estatais temos direitos, ou que todo mundo recebesse a dedução do imposto de renda a que os declarantes do imposto de renda têm direito se eles tiverem filhos. Então, a ideia aqui para o Brasil seria, nesse sentido, pegar todos esses benefícios que são esparsos, boa parte concentrados nos mais ricos, e coloca numa coisa só e transforma numa espécie de renda universal para que todo mundo possa receber. Essa é uma ideia que parece mais factível nesse momento do que uma renda básica universal para todo mundo. E de certa maneira, quando a gente fala em desigualdade, esse público tem acesso, né? Existem alguns outros, não é universal, mas como você falou, tem o Bolsa Família. A gente tem 2 perguntas específicas que eu quero trazer na sequência, sobre como determinados grupos sociais são impactados ou ainda mais impactados pela questão da desigualdade. Queria que a gente colocasse no ar a Mariana Santos e a Denise Braga. Gostaria de saber como a desigualdade de gênero impacta na desigualdade social. Eu queria saber como é que a desigualdade social impacta na vida das pessoas com deficiência. Ou seja, são públicos que têm, né, alguma coisa que se soma à questão da desigualdade. Eu trago essa pergunta para você, César. E o mercado tem algum papel nisso? O acesso ao mercado de trabalho tem algum papel nisso? E privilegiando ou garantindo alguma coisa para essas pessoas? Tem. Deixa eu primeiro, na verdade, responder a segunda pergunta. Na verdade, a primeira pergunta, quer dizer, que diz assim, olha, tem algum impacto, tá certo? Essa coisa de discriminação tem. A Claudia Goldin, nos Estados Unidos, ela ganhou o Prêmio Nobel de Economia, sem ser esse ano foi a CEMOGO, foi ano passado. E a tese dela é bem interessante. Ela diz assim, vem cá, ainda existe desigualdade salarial nos Estados Unidos entre homens e mulheres, quer dizer, que possa estar caracterizando eventualmente uma discriminação de gênero. E o que ela achou de fato que você tinha, em média, homens ganhando 13% a mais do que mulheres. Mas a questão é, qual é a causa? É uma discriminação pura e simples? Não, na verdade ela descobriu que a causa fundamental para permanecer essa desigualdade, apesar de todos os avanços que nós tivemos nessa agenda de evitar a discriminação de gênero e tal, é filho. O primeiro filho, na verdade, gera uma desigualdade, porque a mulher, quer dizer, muitas vezes é ela quem vai parar de trabalhar, ela vai ficar um bom tempo cuidando de filho, e isso na verdade, gera efeitos que, inclusive, têm efeitos de longo prazo, porque ela está numa idade particularmente produtiva. Então, de fato, você tem aí uma desigualdade de gênero que pode ser, que ainda permanece e que tem a ver um pouco com essas relações aí, quer dizer, eventualmente aí tem todas essas medidas de você do homem ajudar mais e tal. Na semana passada a gente tratou da licença paternidade aqui no programa, que foi um assunto super interessante, que tem tudo a ver com isso, né? Pode ajudar. Mas o ponto importante, quer dizer, que eu coloquei inclusive no artigo, é o papel do mercado em discriminação. Quer dizer, na verdade, as discriminações existem, por mais que elas tenham caído bastante nos últimos anos, elas permanecem. É muito difícil você prognosticar que em algum momento essas discriminações vão desaparecer completamente, mas o fato, o que o mercado tem a ver com isso? E o ponto aí, tem um economista também que foi laureado Prêmio Nobel já de muito tempo, Gary Becker, né, que ele tem um livro sobre economia da discriminação. O Milton Friedman também falava bastante isso, disse, olha, o mercado, ele pune quem discrimina, tá certo? Ele pune quem discrimina, porque se você discrimina alguém, por exemplo, vamos pensar em mulheres, quer dizer, suponha que mulheres em um determinado segmento algumas mulheres sejam melhores, sejam mais capazes do que os homens que você quer contratar, porque você discrimina a mulher. Vamos pensar numa coisa sobre isso. Aquele outro, seu concorrente, que contratar mulheres, tá certo? Ele estará melhor do que você, tá certo? Por quê? Porque ele está contratando quem está de melhor. Então, no final das contas, quer dizer, se você tem discriminação no mercado, o mercado, quer dizer, o mecanismo, se você deixar ele funcionar, mas, assim, ele pune o comportamento discriminador. Discriminador por si, né? Mas se essa mulher ficou tomando conta dos filhos em casa, não se capacitou, ela chega em desigualdade de condições, né? Há algumas políticas públicas que podem ser feitas para combater alguma discriminação, né? Então, na questão de desigualdade de gênero, por exemplo, no mercado de trabalho,
conhecido como uma política que combate bastante esse tipo de discriminação, fornecer creches de qualidade, né, desde criança muito pequena, né, que alguns países europeus fazem isso muito bem. Então, a mulher, se ela quiser voltar rápido no mercado de trabalho, ela tem essa opção. Então, é uma política conhecida na literatura como uma política que combate esse tipo de atuação, porque né, são complementares, na verdade. O mercado, quer dizer, veja, o mercado ele já pune o sujeito que for, quer dizer, se eu discriminar raça, discriminar qualquer coisa, esse cara que está discriminando será punido se ele tiver concorrência. Se ele não tiver concorrência, ele não será punido, tá certo? Se ele for um monopólio, não haverá como punir, por quê? Porque é só ele. Tá certo? Você só vai comprar dele. Agora, se você tiver uma outra opção, quer dizer, na verdade, assim, a questão de concorrência, a questão de mercado, é a existência de opções, tá certo? Isso ajuda bastante. Quando a gente complementa com esse tipo de política, tá certo? Você, na verdade, primeiro que você reduz as razões eventuais, quer dizer, ter o primeiro filho é uma razão para eu não contratar, tá certo? Se eu tiver mais razões para contratar, e esse tipo de política atinge exatamente essas razões, você tem um complemento aí que é fundamental para você reduzir de fato a discriminação. Tem uma evidência recente que acho que vai ao encontro do que o César está falando, né? A gente tem descoberto, não é um dado para o Brasil, acho que é para Estados Unidos ou Reino Unido, que é que dentro do mercado de trabalho feminino tem se percebido que para o mesmo nível de escolaridade, de experiência, homossexuais têm ganhado mais. Quer dizer, existe um diferencial a favor de lésbicas em relação às mulheres heterossexuais. E a gente sabe que não existe heterofobia nem nada desse tipo, né? Então isso chama atenção de novo para essa questão da maternidade, né? A principal diferença que a gente consegue pensar em algo que possa ser mensurado entre esses tipos de mulheres é que uma tende a ter mais filhos do que outra. É claro que uma mulher lésbica também pode ter filhos. Então, acho que isso soma essa discussão que o César falou e a chamada penalidade da maternidade, né? O fato da mulher ter perdas na sua trajetória remuneratória por conta disso. Aqui na Câmara tem um projeto da deputada Tabata Amaral, que me parece que é inspirado numa política da Itália de reduzir a tributação sobre o emprego de mulheres. Que o emprego é particularmente tributado no Brasil, é uma fonte muito importante de tributação e de arrecadação no país. A gente vê que as casas passam muito tempo discutindo desoneração da folha, por exemplo, que tem a ver com isso. Então, talvez, além das creches que o Thiago lembrou e da concorrência, uma outra política que a gente pode pensar para reduzir barreira de grupos desfavorecidos, inclusive a pessoa com deficiência, é tributar eles menos, né? Então, assim, por que uma mãe solo chega no mercado de trabalho custando o mesmo do que um homem branco ou do que um homem? Ou por que uma pessoa com deficiência também vai chegar custando a mesma coisa que uma pessoa que não tem deficiência, se a produtividade delas pode ser menor, se uma é discriminada ou não? Então, essa questão do custo de empregar no Brasil tem um pouco a ver com essa discussão também. Muito legal. Parece que foi, na verdade, assim, isso é do Brasil também. Em 2020, o Fernando Holanda, que estava trabalhando lá com a gente no governo, ele disse assim, não, olha, as homossexuais femininas estão ganhando mais, em média, do que as heterossexuais. Então, isso, na verdade, certamente é muito possível que tem a ver com esse tipo do custo maternidade. Uhum. Né? Vamos para frente que a gente tem mais uma pergunta. Dedé Pernambuco, de São Joaquim do Monte, de Pernambuco. A nossa educação em nível nacional, ela está sendo trabalhada para reduzir as desigualdades ou apenas para poder fingir que as pessoas têm conhecimento em determinadas disciplinas? Fingir que as pessoas têm conhecimento. Mas é legal, qual que é o papel da educação nessa discussão da redução das desigualdades, Pedro? A educação é fundamental. Se a gente imagina que a capacidade de gerar renda tem a ver com capital físico, a gente percebe também que existem outros tipos de capital que não são tão tangíveis assim, é o que a gente chama no jargão de capital humano. Existe uma diferença grande de capital humano no Brasil, existe uma discussão sobre qualidade da educação, a partir do momento que a gente já ampliou muito a oferta, universalizou vários serviços, existe uma discussão sobre a qualidade, que acho que é a pergunta do Dedé Pernambuco, né? Se as pessoas, a gente está fingindo que está educando ou não, mas o fato é que o Brasil é um país que ficou muito para trás no século XX em relação à educação, quando a gente compara com outros, como os Estados Unidos. A gente já veio de uma base ruim, se a gente olha
não vamos usar o termo ruim, mas se a gente olhar que o nosso principal, o país que teve mais influência sobre a gente, o nosso antigo colonizador Portugal, é um país que também demorou para universalizar a educação, a gente vai entender que por que a gente tinha taxas tão altas de analfabetismo, por exemplo, chegando na Constituição de 88. No atual governo, nos últimos anos também, aqui no Parlamento, houve uma ênfase grande em relação a tentar diminuir a evasão do ensino médio, que é uma parte muito importante de desigualdade recentemente, algo que a gente está tendo dificuldade. 60% dos jovens adultos negros, por exemplo, não completam o ensino médio. Teve toda uma discussão sobre novo ensino médio, deixar o currículo mais atraente, uma discussão sobre ampliar ensino integral, agora pé de meia, como você financia isso. Mas ensino médio está muito no foco, mas eu queria trazer de volta uma discussão que o Thiago Caldeira trouxe. A gente vê que, na verdade, muito da desigualdade que existe, não só no Brasil, mas em outras sociedades, não começa no mercado de trabalho e também não começa na escola, ela vem antes, ela vem nos primeiros anos de vida. É a questão da primeira infância, de novo um tema que é forte aqui na Câmara dos Deputados, em que existe a frente da primeira infância, atualmente liderada pelo deputado Zacarias, de Goiás. E a gente tem aprendido cada vez mais que são nos primeiros anos de vida que boa parte das nossas habilidades cognitivas e não cognitivas, socioemocionais, são formadas. Então, muito do nosso desempenho no mercado de trabalho não tem tanto a ver, como a gente acha, com o que a gente aprendeu na escola, mas muito tem a ver com o cuidado que a gente recebeu na primeira infância. Então, tem toda uma discussão sobre combater a pobreza na primeira infância, sobre ampliar acesso à pré-escola e à creche, né? No Brasil, paradoxalmente, a gente tem uma cobertura de creche que é o dobro para os mais ricos do que para os mais pobres. Creche no Brasil é coisa de rico, não é coisa de pobre, mas pobre tem dificuldade de conseguir vaga, de chegar. A creche, e tem uma diferença, tem uma questão que tem várias questões importantes: estimular e nutrir adequadamente a criança, liberar os pais, principalmente a mãe, para trabalhar, diminuir o estresse no lar. A gente sabe também que a gente tem um problema de violência doméstica, de abuso, de negligência, que frequentemente está ligado com estresse exagerado e uma responsabilidade exagerada ligada a uma mãe ou a um outro genitor que fica exclusivamente com a criança. Então, eu acho que o próximo grande passo que o Brasil poderia dar em política social é esse de primeira infância. A gente deu vários pequenos passos, teve a agenda da primeira infância no governo Bolsonaro, o marco legal da primeira infância em 2016, o benefício da primeira infância no Bolsa Família agora no governo do terceiro governo do presidente Lula, mas a gente ainda não conseguiu escalar a nível nacional várias experiências locais que a gente tem legais em Pernambuco, ou em Roraima, ou no Ceará, ou no Rio Grande do Sul. Então é isso que fala, e que os defensores do tema vão falar. Por isso que os defensores do tema vão falar tanto na política nacional para a primeira infância. Sim. Que seria um pouco pegar o que funcionou em prefeituras e estados e como é que a gente nacionaliza isso para diminuir essa desigualdade que começa quando a gente dá literalmente os nossos primeiros passos. Sim, sem falar na capacidade, né, da criança, que esse bebezinho ele absorve completamente. Então, tá exposto a estímulo, de fato, muda tudo lá na frente, né? Vamos para mais uma pergunta, Durval Aires, de Brasília. Eu gostaria de saber qual que é o papel da reforma tributária que foi aprovada recentemente no combate às desigualdades. Essa eu trago para o Thiago, que é o nosso especialista no assunto, em reforma tributária. A reforma pensa nisso quando é uma enorme reforma, muda tudo no sistema tributário brasileiro, muita coisa. E a redução da desigualdade teve na mira dessa reforma, Thiago? Obrigado, Carol. A reforma muda muita coisa, mas a reforma tributária que foi aprovada com a emenda constitucional em 2023 e agora em 2024 com as regulamentações, ela não focou na tributação sobre a renda, né? Ela foca ela altera todo o regime de tributação sobre o consumo no Brasil, principalmente o consumo. Então, assim, que o potencial dela, desde o início, nunca foi tentar fazer redistribuição de renda, resolver questões de desigualdade. O foco da reforma tributária foi reduzir as ineficiências causadas pelo sistema hoje, que é um sistema caótico, completamente caótico. Simplificar também. Exatamente. Reduzir essas ineficiências vem por meio de muita simplificação, de reduzir margem de discricionalidade que hoje é dada ao gestor, né, ao legislador e ao Poder Executivo também. Enfim, então muita coisa foi constitucionalizada para ser simplificada, para reduzir também essa possibilidade de regimes específicos, enfim.
Então a reforma ela traz várias alterações nesse sentido para simplificar o sistema, para reduzir ineficiência, distorções do sistema tributário. Então, dito isto, que essa reforma não era focada nos principais tributos que são destinados a levar a reduzir desigualdade, principalmente o tributo sobre a renda, mas mesmo assim a reforma que foi feita, ela tem efeitos redistributivos interessantes, no sentido de gerar uma redução da carga tributária em média para o pobre, e equalizando de forma que reduza o que ocorre hoje. Hoje a cesta de consumo de produtos e serviços do pobre tem uma carga tributária muito maior do que a cesta de consumo típica das famílias mais ricas. Então a reforma tributária ela acaba gerando o efeito de equalizar um pouco isso, uniformizando alíquotas de produtos e de serviços. Tem algumas exceções que foram colocadas na própria emenda constitucional, mas que de forma geral há uma uniformização dessas alíquotas em relação ao que tem hoje. Então isso tem um efeito pró-pobre, tá? Então muitos produtos, bens consumidos pelos pobres, que têm carga tributária muito alta, hoje haverá, com a reforma, a partir de 2027, quando ela for implementada, haverá essa redução desses produtos e bens, bens e serviços. Também uma outra correção que a reforma tributária faz é que hoje os principais tributos sobre o consumo, então ICMS e ISS, quem se apropria da arrecadação desses impostos é muito concentrado nos estados e municípios onde ocorre a produção. Então, onde a empresa tem sua sede estabelecida, onde está localizada a fábrica, no caso do ICMS. Que normalmente são estados e municípios mais ricos. Exatamente, e de forma concentrada. Então, por exemplo, dentro de um estado, o estado de São Paulo, dentro do estado, alguns municípios concentram empresas que prestam serviço no setor financeiro, por exemplo. E aí, como essas empresas prestam serviço ao Brasil inteiro, a arrecadação do imposto sobre serviço fica concentrado a este município, E a reforma muda isso. A reforma tributária muda e ela estabelece que essa arrecadação vai ser destinada ao município onde ocorreu o consumo, então onde está a população. Então, por exemplo, dá para dizer que promove uma redução ou busca uma redução de desigualdade regional, por exemplo? Exatamente, ela tem esse potencial, tem esse efeito, Então, tem muitos estudos mostrando que alguns municípios populosos no interior do Maranhão, interior da Bahia, que são muito pobres e que arrecadam muito pouco de arrecadação tributária, ainda que aquela população lá esteja consumindo muitos produtos, serviços. E tem a questão do cashback também, né, Tiago? Isso ajuda de alguma maneira ou você acha que não, que é pontual? Perfeito, Carol. O cashback também é um belo exemplo da reforma tributária, do potencial da reforma tributária de gerar redução de desigualdade. O que o cashback faz? É uma expressão em inglês para uma devolução em dinheiro do tributo pago na compra daquele bem ou serviço, condicionado a essa pessoa ser de baixa renda, estar em cadastros como de CAD-1 único, enfim. E aí a reforma tributária já previu alguns serviços e bens que necessariamente deverá ser feito cashback, ou seja, deverá ser devolvido o tributo recolhido caso aquela população pobre consuma aquele produto ou serviço e venha recolher aqueles tributos. Uhum. Então, ele vai recolher, mas vai retornar para ele, condicionado a ele ser pobre. Gente, o tempo vai muito rápido nesse programa, então faltam 15 minutos para a gente encerrar e a gente tem muito assunto ainda pela frente. Eu queria que você comentasse também, Tiago, uma coisa que o Pedro tem falado muito desde o início do programa sobre combater a desigualdade embaixo e em cima também. Eu queria que você falasse um pouco sobre desonerações, subsídios, políticas que muitas vezes parecem bem intencionadas, quando a gente fala a gente quer estimular o emprego, a atividade tal, de tal e tal setor. Queria que você explicasse qual que é o impacto disso também. A gente tem, inclusive, um gráfico para mostrar sobre os incentivos tributários em 2024.
Perfeito. Esse gráfico conversa muito com o que foi o livro, né, que foi publicado, a Agenda Brasileira. Ali a gente demonstra que as fontes de desigualdade são múltiplas, né? Tem várias políticas que acabam gerando redistribuição de renda, e os incentivos tributários são um belo exemplo disso, né? Assim, aqui a lista nesse gráfico tem vários incentivos tributários e ali a conta o quanto aquilo foi perda de receita para a União. Então, primeiro, o Simples Nacional, 118 bilhões de reais de perda de receita para a União, estimada agora para 2024. E vários dessas renúncias tributárias, seria muito útil fazer uma discussão sobre se cada um desse aqui, quem está se apropriando dessa renúncia tributária. É uma receita que não está chegando para os cofres públicos, mas e aí? Para beneficiar quem, né? Essa renúncia qual o impacto dessa renúncia? Ela está gerando empregos, de fato, empregos para a população de baixa pobre, né, que são mais carentes de empregos de qualidade, ou apenas está sendo apropriado uma parcela mais rica da população. Então, aqui uns exemplos clássicos que a literatura sempre mostra, né, os estudos mostram, essa dedução de gastos para a saúde, que a gente pode fazer, né, nós todos podemos fazer lá na nossa declaração do imposto de renda. A gente deduz, abate do quanto a gente paga de imposto de renda, esse gasto que a gente tem com hospitais, com saúde em geral. Bom, quem que pode fazer isso? Pobre usa isso? Não, porque pobre nem tem renda suficiente para pagar imposto de renda. Então, grande medida, assim, grande parte dessa dedução é pela parcela ali dos 10% mais ricos do Brasil que estão se apropriando dessa renúncia fiscal. Sim. A gente tem aqui embarcações e aeronaves, 6 bilhões em incentivos tributários. Isso aí é isso aí é um incentivo para investimentos nesse setor, né? Investimentos em construção de navio e tal. Aí também abre a discussão. Isso retorna como para a sociedade, né? Às vezes é mais difícil fazer essa análise porque você vai precisar de entrar num estudo profundo, econômico, enfim. Então, assim, muda governo e todos falam da necessidade de rever essa lista de renúncias, né? Fazer um estudo aprofundado sobre essa lista de renúncias, mas isso aqui, quase todas essas renúncias já vigoram há muito tempo. E permanece. Né? Tiago, no livro você fala também um pouquinho sobre questões de subsídio na energia elétrica. Políticas de incentivo a novas formas de energia como elétrica, ou como eólica, solar. Explica pra gente o que isso tem a ver com desigualdade. Nas políticas setoriais, que a gente chama, então, o setor elétrico, o setor de transportes, saneamento, muitas vezes tem uma política, uma lei ou um regulamento que foi feito ali, que inicialmente ele pode estar bem intencionado, pensando em desenvolver uma nova tecnologia ou gerar uma redução de emissões, né, assim, questões ambientais. Mas o que ocorre muitas vezes é que essa política ela acaba sendo, de novo, causando uma desigualdade econômica, tendo em vista que os benefícios dela muitas vezes são apropriados pela parcela mais rica da população. Um exemplo aqui que muitos municípios no Brasil, muitos estados no Brasil vêm fazendo, que é dar isenção de IPVA para os veículos elétricos. A ideia de que vamos incentivar o veículo elétrico porque tem menor redução de impacto ambiental. Uhum. Né? Ok, mas quem que compra? Os carros elétricos geralmente têm os preços mais caros agora, mais recentemente estão aparecendo alguns mais em conta, né? Preço mais próximo da média, mas em geral são veículos mais caros e a população mais pobre não é a população mais pobre que está comprando. O pobre tem um carro velho que não é elétrico, e ele paga IPVA. O rico que vai comprar um carro elétrico a 300 mil reais, ele não está pagando IPVA. Então, é um típico exemplo assim, de você querer incentivar uma política no sentido de ambiental ou tecnológica e que pode estar causando desigualdade. Então, por isso que
é muito necessário ter esse olhar treinado, Sim. Né, sobre, olha, quem está sendo beneficiado por cada política, tá? Então, no setor elétrico, a gente tem vários exemplos assim também, tá? Pedro, eu queria que você comentasse também o seu artigo no livro. A gente está também se encaminhando para o final, mas eu queria muito, porque é um artigo muito interessante que fala sobre como a nossa organização urbanística nas cidades, ela estimula essa concentração de renda, ou pelo menos não combate. Queria que você explicasse um pouquinho. Não, legal. Essa é uma boa pergunta. A gente vê, por exemplo, uma discussão sempre sobre inflação, custo de vida, uma preocupação grande quando, não sei, tem reajuste no preço da gasolina, ou quando o câmbio sobe muito, ou a gente vê os jornais fazendo reportagens no supermercado com o preço dos alimentos, mas a gente não discute muito um custo que é essencial para a vida das famílias, particularmente das famílias mais pobres, que é o preço da moradia, né? O custo das parcelas do financiamento imobiliário, ou no caso das famílias mais pobres, principalmente o custo do aluguel, né? Então, existe uma questão fundamental aí, que é, e se a gente conseguisse reduzir esse custo ao aumentar a oferta de moradias que existe no país? Quando a gente olha países que cresceram muito nos últimos anos, emergentes, principalmente da Ásia, a gente vai ver que uma coisa que eles fizeram muito eles construíram muitos prédios, construíram muitos apartamentos, e assim eles conseguiram não só reduzir o custo de vida em relação ao que seria sem isso, né, aluguéis mais baratos, porque existem mais imóveis disponíveis, como eles conseguiram aproximar as famílias pobres dos centros econômicos onde existem as oportunidades. No Brasil, a gente pode pensar no caso contrário, cidades como Brasília, em que boa parte dos empregos... É o maior exemplo. Boa parte dos empregos está concentrado na área central, mas boa parte da população mora, inclusive, fora do Distrito Federal. Centenas de milhares de pessoas moram em Goiás e fazem o percurso de ida e volta todos os dias, sendo que a abundância de terra é disponível para a construção de moradias, mas existem restrições artificiais, restrições criadas normalmente bem intencionadas, mas que impedem a construção desses imóveis. Isso gera um custo ambiental muito elevado, porque a gente vai queimar muito combustível fóssil em carro, em ônibus, para transportar centenas de milhares de trabalhadores. Isso gera uma desigualdade, porque a gente tem aprendido cada vez mais que muito da nossa trajetória no mercado de trabalho tem a ver não só com a nossa formação, mas tem a ver com quem a gente conhece, não só com o nosso networking mais evidente, mais explícito, mas com coisas que a gente pega aqui e ali, ou que a gente ouviu dizer, e se a gente não tem pobres e ricos interagindo em estados, em regiões mais próximas, a gente vai ter dificuldade de fazer com que o pobre passe a adotar os mesmos comportamentos, as mesmas referências dos mais ricos. Ainda aqui no exemplo de Brasília, a gente pode pensar também de tantos serviços culturais que existem na área central, o Museu Nacional, o Centro Cultural Banco do Brasil, que tem programação super bacana, mas que está muito distante de onde mora a população mais pobre, que não pode se apropriar daquilo. Então, a gente está falando, ao fim e ao cabo, de uma densidade muito baixa no centro das grandes cidades. Brasília é um caso emblemático, mas acho que, tirando o Rio de Janeiro, a gente tem um problema muito grave em todas as outras grandes metrópoles brasileiras. Isso gera distâncias grandes entre os mais pobres e as oportunidades, e uma distância muito grande entre os mais pobres e os mais ricos, o que impede eles de adotar os comportamentos, as referências. Você pode imaginar, por exemplo, uma mãe pobre que nunca ouviu falar que não é bom para o filho dela ficar na tela do celular, e se ela circulasse por uma área mais central, ela ia ver, sei lá, às vezes uma mãe brigando, falando, não deixa o menino tanto tempo no celular. Então a gente tem aprendido a oportunidade dessas coisas, mas o que eu acho que também que nos motiva bastante a estudar esse tema é olhar para essa questão de emprego, de oportunidades, né? As oportunidades se situam nas áreas mais centrais, por questões que a gente chama de economia, de aglomeração, e é muito difícil de centrar as oportunidades. É como se fosse mais difícil mais pesado levar um emprego do centro para a periferia do que levar as pessoas da periferia para o centro. Então a gente precisa, não conseguindo criar centros de empregos nas periferias, a gente precisa aproximar os mais pobres desses centros de emprego. Então, assim, a minha área de especialização é essa área de mercado de trabalho, e eu vejo que tudo que a gente estuda, legislação trabalhista, taxa de juros, políticas de emprego, enfim, tudo que tem a ver com o mercado de trabalho só chega até, sei lá, a página 2, porque se você tem os mais pobres morando muito longe de onde estão os empregos,
não vai fazer tanto sentido você se preocupar com juros, com câmbio, etc., porque, ao fim e ao cabo, para procurar um emprego, o cara precisa pagar uma tarifa, precisa gastar 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então, esse é um debate que está muito em voga fora do Brasil por conta das questões climáticas, essa questão de diminuir o uso de combustíveis fósseis e aproximar as pessoas. Mas tem um termo aí que é legal, que eu não usei no capítulo, mas que eu quero começar a usar, que é que tem se falado na agenda da abundância, a ideia de que os mais pobres podem se beneficiar do custo de vida com menos restrições à criação de oferta de produtos e serviços pelo mercado. Legal. A gente vai encerrar, mas antes eu queria que o César falasse um pouquinho para a gente, pegando esse gancho dessa fala sobre o mercado também, que o Pedro trouxe, do papel da inovação no combate à desigualdade. César. Carol, tem uma dimensão da concorrência que foi muito identificada aí por um economista famoso da década de 50, o Schumpeter, que é um termo que inclusive virou muito usual de destruição criativa, né? Então, no final das contas, o que ele diz é o seguinte: olha, o mais importante da concorrência é aquela concorrência em que os agentes buscam inovar, melhorar os seus processos produtivos, criar produtos novos, ter mais produtividade, e isso que no final, essa concorrência por ser o melhor, quer dizer, na verdade a gente pode entender como um regime de concorrência. E esse fenômeno, engraçado, que ele cria um fenômeno interessante, que não obrigatoriamente desigualdade de renda, você inclusive falou no início, não obrigatoriamente desigualdade de renda e pobreza caminham na mesma direção. Quando eu estou falando de concorrência por inovações, essa concorrência do Schumpeter, da destruição criativa, você, de fato, você pode estar criando desigualdade no curto prazo, um pouco mais, porque, quer dizer, muitas vezes o inovador é aquele que leva tudo, quer dizer, que eles chamam, o ganhador leva tudo ou leva uma boa parte. Isso, pelo menos no curto prazo, é verdade, quer dizer, tende a se reverter um pouco no longo prazo, mas no curto prazo isso é verdade, e a gente podia dizer que nesse curto prazo a gente pode ter uma desigualdade boa, porque, na verdade, ela é gerada pelo que a gente chama da concorrência em seus méritos, né? Quer dizer, então eu inventei o melhor produto, o melhor processo e consegui. E o ponto é que muitos dos benefícios gerados por isso, eles são espalhados pela sociedade e que sempre gera menos pobreza. Por quê? Porque o que está na base do processo de crescimento econômico, hoje, quer dizer, isso é muito aceito na teoria econômica, é a inovação. Quer dizer, você produzir mais com menos, você produzir novos produtos, você produzir novos serviços, e o fato é que isso sempre aumenta crescimento econômico, e crescimento econômico é o que mais reduz pobreza, tá certo? É a alavanca para a redução de pobreza, não existe outro melhor, nenhuma política pública substitui o crescimento para reduzir pobreza. No entanto, no curto prazo, você tem esse efeito de desigualdade. Então, quando você tem este tipo de concorrência, essa concorrência por inovação, que o Schumpeter até faz a comparação com a concorrência por preço, ele disse assim, olha, como a concorrência por preços é importante, mas é como se fosse um arrombamento de porta. A inovação é como se fosse um bombardeio. Então, assim, o efeito dela, o impacto dela na sociedade é muito maior. Sobre a redução da pobreza. Sobre a redução da pobreza é gigantesco. E no curto prazo, você tem, vamos lá, quer dizer, a concorrência nos seus méritos, quer dizer, eu beneficiar aquele, uma lei de patentes, quer dizer, uma patente só você usa aquela inovação por um determinado período, uma forma de você se apropriar daquilo que você criou. Você venceu a corrida por inovação e você está dando um prêmio por aquilo. Então, isso, você pode ter essa coisa, quer dizer, quando você está pensando neste tipo de concorrência, no curto prazo, quer dizer, você tem uma dissociação entre menos pobreza e um pouco mais de desigualdade, mas que no longo prazo será revertido. É muito interessante. É um debate que, como a gente pode ver no programa de hoje, é infinito, né? A gente falou de mercado, falou de educação, falou de pobreza, falou de urbanismo, e eu agradeço muito, então, a participação de vocês. A gente vai colocar o link para o livro que tem o artigo de vocês na descrição do episódio para que as pessoas possam se aprofundar no assunto. Então, a gente agradece a participação do Thiago Caldeira, do César Matos e do Pedro Neri nesse nosso programa de hoje. A gente agradece também a você que nos acompanhou e participou com perguntas e comentários. Se você quiser rever ou compartilhar, o programa está na nossa página no YouTube
e no site da TV Câmara. O Bora Entender dá uma parada no final do ano, mas a gente volta em fevereiro junto com os trabalhos parlamentares. Possivelmente a gente volta em novo dia. Em 2025, nosso programa vai passar aí ao ar às segundas-feiras. A gente se vê no ano que vem. Boas festas para todo mundo, gente. Até lá.